Olá, queridos irmãos. Eu espero que essa mensagem encontre todos bem. A gente vai dar continuidade à série de mensagens chamada O Quinto Evangelho, que nós já sabemos que o livro de Isaías ele faz várias menções a Cristo, mesmo tendo sido escrito aproximadamente 700 anos antes. Por isso mesmo, esse livro é conhecido exatamente assim, o Quinto Evangelho. E a gente vem falando ao longo da série sobre vários apontamentos que o Isaías faz de Jesus Cristo. O livro de Isaías, ele se divide em duas seções. Do capítulo 1 até o capítulo 39 é a primeira seção, e do capítulo 40 até o capítulo 66 é a segunda seção. A primeira seção adverte os judeus da invasão iminente dos assírios a Judá, e a segunda, ele já encoraja os cativos a retornarem do cativeiro, no caso na Babilônia, o que iria acontecer aproximadamente 150 anos depois. Então, nessa segunda sessão, tudo aquilo que Isaías vai dizer, ou muito daquilo que Isaías vai dizer, é exatamente para encorajar os remanescentes de Judá a retornarem para casa. Parece um pouco confuso, né? Mas nós vamos tentar entender como isso se daria. No final da primeira sessão, ali entre os capítulos 36 e 39, Isaías ele vai relatar o que o Senhor fez para livrar o rei e para que ele vencesse o império da Síria, quando o exército invasor já estava nos muros de Jerusalém. Entretanto, Judá estava tão enfraquecida pela batalha e suas cidades foram tão devastadas pelo inimigo que a nação nunca se recuperou de verdade. Os egípcios venceram a Síria, a Babilônia venceu os egípcios e por volta de mais ou menos 606 a.C., os babilônicos eles escravizaram o povo de Judá. Assim, na primeira metade do livro, Isaías aconselha a nação em relação aos assírios, mas na segunda metade ele consola o remanescente em relação ao retorno deles da Babilônia de volta para casa. Isso tem um significado profundo para nós: ser encorajado, retornar para a sua terra e restaurar todas as coisas. Tudo isso faz parte de um plano perfeito apontado nesse texto, que vamos ler daqui a pouco, do Antigo Testamento, revelado também para nós através de toda a Escritura e que vai se cumprir em Cristo, de uma maneira completa, através da sua segunda vinda, que é a consumação de todas as coisas. Hoje, o texto escolhido é Isaías 40, exatamente no início da segunda sessão do livro de Isaías, que trata do encorajamento para aqueles que retornaram do cativeiro babilônico. A gente vai ler Isaías 40, apenas 5 primeiros versículos. Isaías 40, de 1 a 5, que diz o seguinte: Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama, proclamai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, ela é eficaz, e através do Teu Espírito Santo, ela nos faz conhecer mais o Senhor. Que a gente viva em prol dessa palavra. Que a gente viva cada dia mais exercendo o que essa palavra fala ao nosso coração. E que Teu Espírito Santo continue a nos falar e a nos esclarecer, em nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto, agora pegando todo o capítulo 40, na realidade são, se eu não me engano, 31 versículos, o que a gente pode extrair, não só desses 5 primeiros versículos que nós lemos, que ele vai fazer um apontamento para a gente lá na frente, mas de todo o capítulo. Ele vai contrastar a grandiosidade de Deus e a fragilidade do homem, isso está do versículo 6 até o versículo 8, com a debilidade dos ídolos. O homem aqui, ele é comparado com a relva que o sopro do Senhor faz secar e faz cair. O homem é um ser pequeno, que apenas com o sopro do Senhor, ele é comparado com uma relva que seca e cai. E o que é o ídolo?
ele é criado pela própria mão do homem. E o que é esse ídolo diante do poder de Deus? Isaías está comparando aqui o fato do homem já ser infinitamente menor do que o Senhor. E o que seria esse ídolo que o próprio homem cria, ainda muito menor? Então ele vai contrastar essa grandiosidade de Deus com a fragilidade do homem e a debilidade dos ídolos. Do versículo 6 ao versículo 8 e do versículo 18 ao versículo 20, ele vai falar exatamente sobre a debilidade dos ídolos. Do versículo 9 até o versículo 17, a profecia vai dizer o seguinte: o soberano, o Senhor, vem com poder, nos dizendo para não olharmos para nós mesmos, mas para olharmos para o Senhor. Ele é o Criador do universo e Ele pode nos fortalecer e nos sustentar. E o quanto disso, e quanto dessa verdade, ela nos fala nos dias de hoje. Saber que o Senhor nos sustenta. Reconhecermos que há um soberano Senhor, que governa e controla todas as coisas. Para o seu povo, isso resulta no fato de que podemos descansar no Senhor. Eu sei que a gente vive momentos difíceis e o quanto isso já fala ao nosso coração. Por várias vezes, ao longo do livro de Isaías, o profeta ele vai falar, ou ele vai usar a expressão, não temas, por várias vezes. Eles não sabiam disso ainda, mas o Império Babilônico ele seria vencido pelo Império Persa e Deus usaria o rei chamado Ciro para libertar o povo. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas Isaías estava profetizando sobre as coisas que eles passariam e que precisavam descansar no poder do Rei do Universo, o Senhor Todo-Poderoso, pois ele iria providenciar o libertador. E quanto isso nos ensina hoje? A gente vai falar sobre essa questão de como o povo foi para lá e o que Deus fez para providenciar a libertação. Mas isso tem tudo a ver com a história de toda a humanidade. Nós sempre fomos carentes de um libertador. E, em terceiro lugar, e assim, o mais importante para a gente nesse momento, o texto vai dizer como esse frágil remanescente, aquele povo que foi para o cativeiro 150 anos após essa palavra de Isaías, como esse remanescente judeu, ele iria retornar à sua terra e estabelecer a nação novamente. O Senhor irá à frente e lhe abrirá o caminho. Isso está dos versículos 3 até o versículo 5. Essa era a esperança deles ao retornarem para a sua terra, para o seu lar, após o período de cativeiro. Existia uma promessa na qual eles poderiam descansar, pois Deus enviaria o libertador. E hoje? Hoje estamos caminhando também de volta para casa, pois o libertador, ele já veio. Agora, eu queria convidar você a fazer uma viagem no tempo, tipo de volta para o futuro. Vamos jogar 700 anos para frente e vamos ver exatamente o cumprimento da profecia que fala do precursor de Cristo, que é apontado exatamente nesse versículo 3 de Isaías. Quando a gente lê no versículo 3 de Isaías 40, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, o Novo Testamento, ele associa essa voz, a voz do versículo, a João Batista. E a gente encontra essa verdade em Mateus 3:3. Essa linguagem do versículo 3, ou seja, preparem o caminho, refere-se ao costume do antigo Oriente Médio, de enviar um representante à frente para preparar o caminho para a visita de um monarca, para a visita de um rei. É o retrato do preparo de uma estrada processional para a vinda do Senhor a Jerusalém. Foi exatamente isso que João Batista fez. Foi exatamente isso que Isaías estava apontando que ele faria. Em Mateus 3, de 1 a 8, João Batista declara que o arrependimento é necessário para preparar o caminho para Cristo. Eu queria ler esse texto com vocês. É um texto curto, Mateus 3, fazendo menção, lá a Isaías 3, o apontamento que Isaías fez para o precursor de Cristo, João Batista. Olha o que diz Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 8. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de
pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mas, quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto próprio de arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, enfatiza em sua mensagem sobre o arrependimento, ou seja, a mudança de mente. Pois o reino dos céus chegou. Essa mensagem é importantíssima para o Evangelho. Essa expressão, reino dos céus, a gente só encontra no livro de Mateus. Inclusive, encontra 33 vezes essa expressão. Já os outros dois evangelhos, Marcos e Lucas, a expressão utilizada é reino de Deus. E a gente está falando aqui dos evangelhos sinóticos, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. A expressão reino dos céus, que quer dizer a mesma coisa de reino de Deus, ela, no caso, no reino dos céus, ela só é dita no livro de Mateus e é dita 33 vezes. E João, ele pregava exatamente essa mensagem do arrependimento, porque o reino do céu tinha acabado de chegar e esse reino do céu tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus também vai pregar essa mensagem algumas vezes, como por exemplo em Mateus 4:17, ele vai dizer, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E também deu ordem aos seus discípulos em Mateus 10:7, e indo pregar e dizendo, o reino do céu chegou. O libertador prometido chegou. Ele trará libertação a todos os seus que vivem, no caso, nos cativeiros, nós que vivemos cativos, por causa do pecado. E hoje, quem que deve anunciar o reino dos céus? Quem deve dizer, o reino do céu chegou, arrependam-se, mudem de mente? Quem vai anunciar que é necessário arrependimento, ou seja, a mudança de mente? Eu não tenho nenhuma dúvida disso e a Bíblia é muito clara com relação a isso. Além da sua mensagem, qual é a autoridade que João tinha? João tinha a autoridade para poder falar tal coisa, ou anunciar a chegada do reino. Ele tinha a autoridade do profeta, e vamos lembrar que naquela época o profeta era exatamente quem Deus usava para poder dar o seu recado, mandar a sua mensagem. Não somente em Isaías 40 é informado que João Batista seria o precursor de Cristo, mas em Malaquias 3:1 também vai dizer sobre o precursor de Cristo. Ele também faz menção a João Batista, que foi considerado o último profeta do Antigo Testamento, pois profetizou a chegada do Messias libertador e em seguida o reino dos céus foi instaurado com o início do ministério de Jesus Cristo. Durante 400 anos, período que nós conhecemos como período interbíblico, que é ali do final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento, esse período foi mais ou menos 400 anos, não houve profeta em Israel. Desde o último profeta lá do Antigo Testamento até João, já no Novo Testamento, não houve profeta. João foi o último desse profeta e ele é ainda considerado ainda dentro da antiga aliança. E hoje, a quem foi dado essa autoridade? Vale ressaltar que o reino foi estabelecido, mas não consumado por completo. Né? O famoso já, mas ainda não. Jesus Cristo vai voltar para consumar todas as coisas. E a autoridade para anunciar essa verdade, convocar o povo ao arrependimento, no caso, a mudança de mente necessária, se encontra no texto que conhecemos como a grande comissão, que está em Mateus 28, 16-20, que vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. E no final diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que é exatamente na segunda vinda de Jesus Cristo. Essa autoridade é dada por Cristo. Essa autoridade é dada a mim e a você. Então, somos revestidos pelo Espírito Santo e autorizados pelo próprio Cristo a levar essa mensagem de arrependimento às pessoas que precisam.
até que ele venha na sua segunda vinda e consuma todas as coisas. Mas quem foi João Batista? Eu gostaria de traçar, assim, um perfil não completo, mas pelo menos algumas características que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre ele. A primeira característica que eu queria chamar a atenção, na realidade, é uma característica tripla. João Batista era uma pessoa simples, humilde e subordinada. Em João 3,30, João vai dar uma declaração que é bem conhecida de todos nós. Ele vai dizer o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas o que ele fala no versículo anterior, no caso no versículo 29, também é muito importante. E diz o seguinte: a noiva pertence ao noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria. João falou isso no versículo 29 de João 3. O noivo, no caso aqui o homem mais importante da festa, que seria o próprio Jesus, o amigo, que seria o padrinho, que seria ele, o próprio João, está presente apenas para ajudar o noivo. E assim fica explicado o papel de João Batista. Ele se enche de alegria, não por estar no centro do palco, mas porque o noivo estava ali. A alegria de João era ouvir falar do sucesso de Jesus. A sua missão era preparar o caminho. E aqui ele reafirma a sua posição subordinada. Isso nos ensina muito quanto ao nosso papel de discípulos de Cristo. Vivia em um local simples, sem luxo e com um único objetivo: preparar o caminho. Não era nenhuma celebridade que usufruía de fama e de luxo, nem nada parecido, mas um servo disposto a sofrer por Cristo. Eu queria até abrir um parêntese, e não é, botar pressão, nem nada nesse sentido, mas quando a gente fala sobre a disposição que nós temos em servir a Cristo, olhando para a própria história de João, em determinado momento, ele vai estar na prisão e dali ele não sai mais, porque ele é decapitado, ele perde a sua cabeça. E se eu olhar para Isaías também diz a história que ele foi encerrado ao meio por um perverso rei chamado Manassés. Isso, a gente não experimenta isso nos nossos dias aqui no Brasil, mas tem muitas pessoas que passam por isso. Até que ponto a gente está disposto a ser discípulo de Jesus? Esquecendo um pouco dessa questão extremista. Nós vivemos num país livre, mas às vezes não abrimos mão de coisas bem simples no nosso dia a dia por conta do Evangelho. A segunda característica que eu queria chamar a atenção de João, e eu acho essa super interessante, é que ele era gente como a gente. Eu queria ler esse versículo que está em Mateus 11. Mateus 11, no versículo 3, ele diz o seguinte: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Qual é o cenário aqui? O cenário aqui é que João estava preso, ele envia os seus discípulos para fazer exatamente essa pergunta para Cristo: é o Senhor mesmo que viria? Ou ainda vai vir outro? João teve dúvida. Em nossa vida, às vezes, nós também passamos por momentos de dúvidas, de incertezas, de solidão, de sensação de abandono. João era gente como a gente, sentia as mesmas coisas. Ele anunciou a vinda do rei e prometeu um tempo de julgamento e de purificação. Então, na cabeça de João, era isso que ia acontecer. Jesus ia chegar, o Messias ia chegar, ia julgar as pessoas, e de uma maneira completa, tudo seria consumado. Jesus traz o ministério de misericórdia, instaurando assim um reino. Ele instaurou, ele deu início ao reino, mas ele não estava ainda 100% consumado. Lembra do já, mas ainda não? A gente ainda vai viver isso na plenitude ainda. Na cabeça de João, ele viria exatamente para consumar tudo. Mas Jesus veio com o ministério de misericórdia. Jesus curava, Jesus perdoava os pecados, Jesus ressuscitava os mortos. E aí João teve dúvidas. E a gente entende isso, incertezas. E enviou ali os seus discípulos para poder fazer essa pergunta para Jesus. Ressalta aqui que quando João fez essa pergunta a Jesus, ele já se encontrava preso, como eu tinha dito anteriormente.
Quantas vezes não passamos por isso? Quantas vezes não passamos por momentos de dúvidas e incertezas? Mas eu quero ressaltar que João não era nenhum super-homem, ele não era nenhum super-herói. João era gente, com uma missão específica, como eu e você também temos. E, em último lugar, João era um mensageiro. Olha o que vai dizer para a gente aqui, mesmo capítulo 11, versículo 10 e 11, diz o seguinte: este é aquele de quem está escrito. Isso Jesus falando sobre João. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. O próprio Jesus afirma isso, que João era o mensageiro. Ele faz também uma afirmação linda sobre João no versículo 11. João pertencia à era da antiga aliança, a qual preparava o caminho para Cristo. Sendo assim, não houve profeta maior do que ele, pois ele foi o precursor de Cristo. Inclusive, ele teve o privilégio de ver a Cristo. Mas também o menor dos santos do Novo Testamento. Ele tem mais privilégios em Cristo, como parte da sua noiva, no caso a igreja, do que tinha João Batista, sendo este apenas o amigo do noivo, como ele mesmo diz lá em João 3,29, que nós já lemos. Por que todos aqueles depois acabaram tendo mais privilégio do que João? Porque todos que vieram depois dele tiveram a oportunidade, o privilégio de viver no reino instaurado, não consumado, mas já instaurado, porque Cristo chegou. João não viveu esse tempo. João, depois de preso, ele vai ser morto, como a gente já falou. E falando disso, eu me lembro de uma outra história na Bíblia que se assemelha a isso. A Bíblia ela é cheia de apontamentos e ela concorda em si mesma. Quando a gente lembra de Moisés, que foi levantado pelo próprio Deus para tirar o povo do Egito, Moisés, no final da vida dele, Deus o leva ao monte, manda ele olhar para frente, ver a terra, e Deus diz para ele: olha, você não entrará. Foi parecido com João. João, ele anunciou a chegada do reino, ele viu o próprio rei dos reis chegando, mas ele não usufruiu do reino já instaurado. A pergunta que fica para mim e para você é se estamos dispostos a sermos esses mensageiros. Na realidade, para quem já compreende o Evangelho e as consequências que ele traz para a nossa vida, isso nem é uma opção, mas é algo que já fazemos naturalmente e com muito prazer. Esse sentimento ele deve nortear a nossa vida. Se somos do Senhor, temos o desejo natural de sermos mensageiros dele onde quer que a gente esteja. Então você está dizendo, Flávio, que eu tenho que largar tudo, que João via no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com aquelas roupas simples e fazia aquilo. Então você está dizendo que eu tenho que largar tudo, ir para o centro da cidade e começar a gritar para o povo se arrepender, porque o reino do céu já chegou? Não necessariamente. Às vezes Deus está dizendo isso para você, mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou dizendo que a missão de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo é da igreja, é da sua noiva, é minha e é sua. Isso me faz lembrar uma história que eu passei há muito tempo atrás. Eu sempre tive problema para dormir. Há muitos anos atrás, eu fui no médico e aí falei para ele que eu estava com dificuldade de dormir, aquele negócio todo e tal. E aí, ele é até um médico bem conhecido aqui na cidade, vou até dizer o nome dele, ele é muito especial para mim, é o saudoso Dr. Paulo Maurício. E ele virou: mas por que você não consegue dormir? Me conta aí o que acontece. Aí eu disse: olha, eu trabalho com música numa igreja e eu queria viver só fazendo isso. E eu era cheio de planos e projetos, eu falei: eu quero largar meu trabalho, eu quero viver disso, eu sinto que Deus está me chamando para isso, aquele negócio todo. E ele esperou eu falar aquilo tudo. Antes de falar lá, dar as orientações médicas e tudo mais, ele também era um cristão, né? E ele disse que
quando ele se converteu, ele teve essa mesma sensação, esse mesmo desejo. Ele pensou em largar a medicina e fazer a mesma coisa. Foi quando Deus disse para ele: olha para o seu local de trabalho. Veja o quanto as pessoas que você convive no seu dia a dia aqui, são impactadas pela mensagem do Evangelho. E ele disse que aprendeu aquilo. E com certeza aquilo que ele me disse nunca saiu da minha cabeça. Quem me conhece sabe que eu sou bem esquecido, né? E se eu não esqueci, é porque foi uma coisa muito importante para mim. Quando você olha para o ambiente da sua casa, você consegue enxergar esse ambiente como um campo para você anunciar o reino? Quando você olha para o ambiente da sua vizinhança, você consegue enxergar como um campo para você anunciar o reino? Quando você olha para o seu colégio, para a sua faculdade, você consegue enxergar como um campo para você anunciar o reino? Quando você olha para o seu trabalho, você consegue enxergar como um campo para você anunciar o reino? Eu te digo que é exatamente assim que Deus quer que você enxergue cada lugar em que Ele tem te colocado. Creia nisso. Eu queria voltar lá para o Antigo Testamento, quando acontece de fato, né, que o povo vai para o cativeiro babilônico, como consequência do pecado do rei. Isso o pastor Sábio já pregou antes, nas primeiras mensagens dessa série. O povo foi para o cativeiro como consequência do pecado do rei, como o profeta já havia anunciado. O pecado do rei foi a causa de toda uma nação ir para o cativeiro. Mas Deus enviou um libertador. No caso do povo de Judá, o libertador foi o rei Ciro, que permitiu que o povo iniciasse o caminho de volta para casa. E aqui uma pequena curiosidade. É interessante a gente olhar para o livro de Isaías, já nos próximos capítulos, ali 41, 42, Isaías vai citar o nome de Ciro. Deixa eu te lembrar, Isaías está falando isso há 150 anos antes aproximadamente. Ele não disse que um rei iria libertar o povo e o povo iria voltar para casa, mas ele disse que o rei Ciro, ele faz menção ao rei Ciro já há 150 anos antes, ele já sabia o nome. Eu achei isso muito interessante, mas a palavra de Deus, ela sim, ela nos surpreende a cada dia, ela nos fala a cada dia. E o Espírito Santo vai confirmando em nosso coração. Nós também fomos escravizados como consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Assim como o povo foi escravizado por consequência do pecado do rei. Nós já nascemos separados de Deus e somente um libertador poderia resolver o nosso problema da morte eterna. Jesus é um Ciro melhor e verdadeiro. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Agora, você quer saber assim, o sentimento de volta para casa? O rei Ciro libertou o povo e o povo está voltando para casa. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e eu tinha que ficar, às vezes, eu tinha que viajar e ficar fora de casa, tipo uma semana mais ou menos, né? Isso acontecia com regularidade, tipo, ficava uma semana fora, uma semana em casa e assim por diante. E a sensação de quando eu estava voltando para casa, normalmente eu ia de carro, a maioria das vezes eu ia de carro, e na estrada voltando, aquele sentimento de estou voltando para casa, vou ver minha esposa, vou ver os meus filhos. Na época eu só tinha uma filha. Mas a sensação é algo assim maravilhoso. E eu não quero aqui comparar uma coisa com a outra, mas eu quero só que você pense como é essa sensação de você poder voltar para casa. Isso me faz lembrar também de uma outra situação na Bíblia, me lembrou de Daniel. Daniel era um dos cativos que estava ali na Babilônia. E se a gente for ler o livro, a gente vai ver que Daniel orava 3 vezes por dia e que a janela do seu quarto dava para onde? Para Jerusalém. Daniel tinha, isso a Bíblia não diz, isso que eu fico imaginando aqui comigo, mas na minha cabeça Daniel, ele tinha saudade de casa. A janela do quarto dele dava para Jerusalém. E a sensação que eu tenho é que ele orava a Deus e olhava para Jerusalém com saudade da sua casa. Mas tem um texto que vai
que fala muito para a gente com relação a isso. Com relação a isso, é um texto exatamente que vai retratar a volta do cativeiro desse povo. Salmo 126 vai dizer o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renova as correntes no Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Esse salmo, Salmo 126, ele retrata exatamente o momento em que o povo está voltando do exílio. O sentimento que eles tinham. E eu queria te perguntar se você consegue sentir e perceber esse sentimento. A sensação de estar voltando para casa. Porque é assim que o povo de Deus se encontra hoje. Voltando para casa. Anunciando o Evangelho às pessoas. Pregando o arrependimento, assim como João pregou para anunciar a chegada do reino, a chegada do Messias. Nós hoje pregamos o arrependimento, porque Jesus vai voltar uma segunda vez e vai consumar todas as coisas. Eu sei que às vezes nós ficamos fracos, ficamos abatidos, não somos super-homens, mas o final do capítulo 40, que nós lemos lá no início, dos versículos 28 a 30, vai dizer o seguinte: ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esses versículos, eles marcam o final do capítulo 40. Foi o texto que nós usamos lá no início da mensagem. E o que eu queria dizer para você refletir, pensar. Eles voltaram para casa depois de estarem cativos. E nós estamos também voltando para casa. Creia nisso. Que esse sentimento inunde o seu coração, inunde o meu coração, inunde o nosso coração. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ó Deus. Ela é viva, ela penetra no nosso coração e traz a diferença. Obrigado por ela. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, independente das circunstâncias que a gente vive. Que possamos continuar apontando o caminho, pregando o arrependimento, aonde quer que o Senhor permita que a gente esteja. Que a gente continue sendo os seus mensageiros para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.